quantidade, né, de desencarnados, assim, não é imensidão que a gente não dá conta de perceber. Nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Nós vamos construir o conhecimento. Por quê? Eu não trago nenhuma fórmula pronta. Tudo que eu trago aqui são compilações de obras, de outras palestras, de outros estudos, né, que os irmãos nossos fazem. Então o que eu faço? Eu trago, faço a compilação e trago, né, de uma forma organizada, através de tópicos, fazendo com que a gente tenha a oportunidade de fazer um raciocínio. Então, se eu sair daqui hoje com a ideia de que pensamos, construímos o nosso pensamento, a minha missão, eu acredito, está cumprida. Eu acho que isso é que é interessante. É isso que a doutrina nos ensina, né? Através da fé raciocinada, não é mesmo? Dos questionamentos e da construção dos conhecimentos, que são muito assim, hoje é uma verdade, amanhã essa verdade ela acrescenta e cresce ainda mais. Antes de vir para cá, eu estava fazendo o Evangelho em Casa e caiu justamente num tópico sobre isso, sobre a verdade que cada um de nós consegue suportar. Então, a verdade ela é dentro daquilo que eu consigo suportar. Muitos conhecimentos nos serão dados no futuro em virtude da nossa capacidade de entender. Certo? Então, quem quiser fazer intervenção, para mim não tem problema nenhum. Pode levantar o dedo. Ó, Maurício, eu achei isso aqui interessante. Pode dar opinião. A gente costuma fazer aqui. Não, é muito legal. Assim, para mim, o maior, quem ganha mais sou eu. Porque aqui eu tenho quantas cabeças pensantes. E muitas vezes, daquilo que eu fiz a compilação, eu tirei dos estudos feitos nesse ambiente. Porque eu guardo e vou anotando, chego em casa e vou acrescentando aqui, né, e fazendo a construção. Então, por favor, se quiserem, né, intervir, para levantar o dedo, a gente troca ideia, conversa. Fala, Maurício, eu não concordei nada disso, não tem ótimo, bom demais, que eu também vou repensar. Entendeu? Então, acho que isso aí é interessante. Combinado? Combinado. Vamos partir? Vamos para a nossa nave, então. Meus irmãos, o nosso estudo, eu não falo nem palestra não, porque eu não sou palestrante. Quem é palestrante é quem tem doutorado. Então, eu não sou doutorado. E eu não tenho ideias próprias, aqui não são ideias minhas, né? Nosso estudo de hoje vai dividir em duas partes, em virtude do tempo. Nós vamos falar um pouquinho da ação da prece, o que significa o objetivo da prece, e depois nós vamos entrar na oração do Pai Nosso, que é a prece mais conhecida que nós temos hoje, ensinada por Jesus. Vamos tomar um pouco mais aqui, só esse aqui não. Se tiver, vai ficar melhor porque a gente consegue perceber. Tem mais o ventilador aí? Não, para mim, por enquanto tá bom. Então, gente, a oração do Pai Nosso ela é muito importante porque foi dita no Sermão da Montanha, que foi uma passagem de Jesus fundamental, né? No Sermão da Montanha teve grandes ensinamentos, inclusive a própria oração do Pai Nosso, e mais ainda as bem-aventuranças, que vocês, né, todos nós conhecemos. Inclusive eu tenho um estudo amanhã no Condados e vou falar sobre as bem-aventuranças. Futuramente, quem sabe a gente tem a oportunidade de trazer, porque é um complemento fantástico justamente da oração do Pai Nosso. Bom, da oração da prece, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da Lei de Adoração, pergunta 659, diz o seguinte: qual é o caráter geral da prece? Aí os Espíritos nos respondem: prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então eu tenho ali 3 verbos, 3 palavras interessantes: pensar, aproximar e comunicar. E neste momento que nós estamos vivendo, esse momento conturbado, não é mesmo? Tem tanta coisa acontecendo, né? Da área social, não só no Brasil, como também, né, no mundo inteiro. Você vê essas crises que nós temos lá no Oriente Médio, que nunca acaba nunca, né? Vai se arrastando cada vez, é uma bola de neve, aquele negócio todo. Esse povo, né, sendo exilado lá dessas guerras civis que tem lá, é terrível. Mas isso tudo é em função de quê, gente?
que já estava previsto. E vai piorar. De quê? Transição? Vocês conseguem fazer essa análise? Não é? Transição para metade. E vai piorar. Então, neste momento que nós estamos vivendo a situação tão conturbada, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos pensar em Deus, nos aproximarmos dele e ainda manter esse canal de comunicação como se fosse o nosso zap espiritual, diretamente com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, os nossos irmãos espirituais. Porque a situação não está fácil e ainda nós temos muito que aprender, muito ainda o que viver. Então nós vemos situações, infelizmente, situações que você olha assim, gente, como é possível acontecer, nesse caso do estupro que teve lá do Rio de Janeiro, né? Você vê casos aí que uma pessoa mata a outra, põe dentro da mala e consome um pouco. Gente, é trem de doido, né? Se você parar para pensar, nós não evoluímos nada. A minha opinião é essa. Em termos de tecnologia, né, que nós vemos aqui, que nós temos hoje, e quando como diz o Lara, criança pequena lá em Barbacena, quando eu estudava, era reto projetor. Quem lembra disso aí? Quem é professora lembra disso? Mimeógrafo, era gostoso receber a prova de mimeógrafo, né? De cheirinho de álcool, E a professora com as mãos todas ruins. Pois é. Então vocês perceberam o quanto que nós demos um salto enorme na tecnologia, né, nas informações, mas moralmente a gente está caminhando devagar demais. No tempo de Jesus, pegavam cristãos, jogavam na arena e o povo botava a melhor roupa dele, botava perfume, melhor roupa. Era um grande momento social. Ver o quê? Domingo, 2 horas da tarde, você vai ver hoje, você vai ver o jogo do Atlético? Não, naquela época não, eu vou ver leão comendo cristão. Acredito que tinha até venda de ingresso, né? Cambista, tal, né? Fazendo aquele tempo todo. Então perceberam? Agora, hoje, o que nós temos? A mesma coisa. Temos não? Nós temos aí um UFC que põe lá dentro de um ginásio 10 mil pessoas e 2 sujeitos lá batendo no outro lá, dando um murro lá até cair, até matar o outro, e os outros aplaudindo, achando bonito. Então isso, por que eu faço essa analogia? É para que a gente possa avaliar. A natureza não dá salto, mas nós temos que caminhar. Porque se nós não caminharmos, vamos ficar estacionados. E a prece, a oração, a reza, ela é um instrumento muito poderoso para que a gente possa caminhar juntos. Combinado até aqui? Muito bem, então vamos para frente. Então, a prece em si, para mim, é o quê? Uma projeção do pensamento, porque o pensamento é energia. Todos concordam comigo, né? Pensamento é energia. Depende do teor vibratório. Uma vez, ouvindo uma palavra do Chico, ele disse que a prece, quando a gente faz uma prece sentida, a prece nossa, ela se eleva, não é mesmo? E quando a gente não tem aquele pensamento, aquele teor vibratório, a nossa prece fica devagar. Nem vale, né? Porque depende do nosso sentimento, do nosso teor vibratório. A ação da prece é uma expressão do sentimento, porque quando nós oramos com mais sentimento, com mais fervor, aquela ação, aquele nosso pensamento, né? Com certeza ele vai para alguém, ele vai para o mundo espiritual, ele vai para o universo em forma de energia. Tudo que nos move é energia hoje. E podemos orar para nós mesmos ou para outra pessoa. Não é não? De vez em quando nossos filhos pedem isso para nós. Né? Ô pai, faz a oração para mim. Né? A gente fazia isso com nossas avós. Não tinha agora? Ah não, reza da minha avó é forte. Vovó, reza para mim. Até hoje, se eu tenho dificuldade, eu falo, pai, me reza. Meu pai já desencarnou há 30 anos. Pois é. Mas isso é eficaz. Podemos fazer isso. E é válido. Porque às vezes nós nos sentimos em situações tão difíceis, né?
assim, tão desesperadora, que a gente não acha um caminho, a gente não acha uma fórmula para resolver determinada situação, que a gente pede o auxílio de nossos irmãos que estão naquele momento mais equilibrados, né? Que nós acreditamos serem mais equilibrados. Então é válido, certo? Podemos louvar, pedir ou obedecer. Louvar, pedir ou obedecer. Aí a gente para pensar um pouquinho aqui. Quando a gente faz a nossa prece, em termos de percentual, aí cada um faz a sua análise, né? Quantos por cento que a gente louva, pede ou agradece? Esse pedido longe Beleza? Infelizmente não, né? É só mesmo um alerta, não é mesmo? A gente pede mais do que louva, né? O que é louvar, gente? O simples fato de você cantar um hino, né? Cantar uma música espírita, cantar um mantra, né? Dependendo da opção religiosa da pessoa, é uma forma de louvar. Você olhar para a natureza e entender e dar graças a Deus ao canto do pássaro, que a gente nessa vida corrida a gente não consegue nem pensar nisso. É uma forma de louvar. E podemos pedir também, claro, isso é perfeitamente normal. Mas tem também muito mais que isso, agradecer. Porque às vezes a gente pede coisas que a gente não precisa. Esquece de agradecer o tantão de coisas boas que nós temos. Uma casa dessa aqui, gente, é muito de agradecer. Não só a vocês, né, que trabalham, que mantêm, agradecer muito a Deus da possibilidade de ter, porque são poucas casas que têm uma estrutura tão bonita como essa. É verdade, eu já andei em Minas, em muitas casas, em muitas cidades, fazendo estudos, e a gente percebe. Então isso tem que agradecer mesmo, muito mesmo, a Deus pela oportunidade, né, a oportunidade de trabalho. E é bom trabalhar numa casa organizada, né, onde você tem as coisas, né? É ruim você ficar improvisando, todo dia improvisando. Nossa, dá uma canseira, é uma preguiça. Então pedir, é recorrer ao Pai. Aí é o seguinte, o que nós pedimos? Equilíbrio, força, coragem. Só que às vezes a gente não pede isso, a gente já quer o negócio pronto. Até comentei no Kardec semana, porque às vezes minha filha, pai, reza aí para eu estudar, para passar no concurso, eu não arrumei emprego até hoje e tal. Eu disse, minha filha, você estudou? Ah não, pouco. Aí não tem. Porque você tem que pedir o quê? Não para você passar no concurso, não para você fazer. Você tem que pedir para você lembrar o que estudou. Meu pai dizia que Deus ajuda, mas não dá cola. Pois é. Estuda, que Deus não dá cola. Gente, isso é perfeitamente normal. Igual você pedir, pai, me dê tranquilidade, me dê serenidade, para eu lembrar aquilo que eu estudei. Gente, isso é perfeitamente normal. E acontece. Porque se um Deus, não, eu vou fazer com que você passe em determinado certame, mas cadê o senso de justiça? E o outro não merece também, não? Cadê o nosso mérito? Não é aquilo que Deus a cada um conforme as suas obras? O fato de você estudar, se preparar, é a sua obra. Tá? Então, equilíbrio, força, coragem, resignação, serenidade em situações difíceis de convívio, bom ânimo, né? E principalmente dentro da casa espírita, porque é mais combatido. Gente, naquele livro Na Seara do Bem, eu até tenho um estudo sobre isso, fala dos bastidores da casa espírita, no lado espiritual, como que as casas espíritas são combatidas. Às vezes diretamente, intuindo o nosso irmão infeliz que vem aqui e joga uma pedra, e quer roubar, e quer destruir. E pior, mas esse é fácil de controlar, porque nós temos, né, a grade, nós temos o alarme, temos tudo, mas aquela fonte de destruição que é sutil, que mexe com a nossa vaidade, que vai ali, ó, cada dia, né? Não é uma coisa rápida, não. Aqui vai minando, né? Vai aproveitando o nosso desequilíbrio. Você fica, fulano, você está entendendo? Então, gente, nós temos que pedir força e equilíbrio, principalmente nesse trabalho que a gente se propõe a fazer.
louvar, como eu falei, né? Enaltecer os desígnios de Deus e agradecer inúmeras bênçãos, inúmeras bênçãos. O lar que nos acolhe, o pão que nos alimenta, a saúde. A gente está meio capenga, né? Estou aqui com o calcanhar, não estou conseguindo forçar, mas está bom demais, está bom demais. Se não fosse isso, eu poderia estar com muito problema para eu conseguir me levantar. Mas mesmo assim, se eu estivesse andando, eu vinha de cadeira de roda de qualquer jeito, porque eu poderia estar numa cama hoje, numa forma que eu pudesse nem me movimentar. Então é importante isso, a gente agradecer. Porque a gente entra num campo de mental. Tudo está ruim, aí fica ruim mesmo. O pior. Podem ser feitas direto ao Criador, ou por intermédio de bons espíritos, isso é muito natural. A gente, eu vim da igreja católica, eu participei da igreja protestante, né, da igreja presbiteriana, da batista, da maranata, né, de muitos shows da igreja católica, e já dei palestra em centros de umbanda. Normal, levar o conhecimento, né? Então, e lá tem essas coisas de pedir para São Jorge, para Santo Antônio, o São Luís Tadeu, que é o Santo das Causas Impossíveis, não tem uma negócio desse? Não me lembro bem, mas tinha. Então, assim, perfeitamente normal, isso é importante. É onde nós temos, a gente faz aquela conexão, né? No nosso caso aqui, a gente faz conexão com quem? Com os mentores da casa. Quem é o mentor aqui? É Bezerra. Bezerra, né? Pois é, a gente não faz a conexão com o Bezerra, né? Num momento difícil, num momento assim que você acha, qual o caminho que eu vou seguir? A gente não lembra dele, né? Grita por ele. Pois é, mas tem hora que a gente não faz nada sem, né? Vou consultar. Né? E outras pessoas também, né? O hindu, né? Os tibetanos, né? E outras regiões, os muçulmanos, consultam os bons espíritos, né? Ô meu mestre, você está bonzinho? Prazer em ver. Torna o homem melhor, ou através da prece adquire força contra as más tendências. Isso é importantíssimo, porque eu acho que o maior problema assim, que nós temos que vencer são as nossas más tendências. E é isso que nós estamos aqui. Engana-se quem está aqui a passeio. Engana-se quem acha, não, eu tenho que fazer essa missão, a missão externa, a de construir, de dirigir, de fazer isso, de fazer aquilo. Não, se ele não tem a convicção de que a maior missão dele é a missão da reforma íntima. Eu tenho que cuidar da minha reforma íntima, eu tenho que controlar o meu orgulho, eu tenho que controlar o meu desânimo. Eu tenho que controlar as minhas más tendências. Então, a prece é uma forma disso. Acredita, a prece é uma forma de você conseguir. Deve ser com sinceridade, isso é muito, né? Embora seja óbvio, a gente tem que mencionar isso. Não redime as faltas cometidas, possível somente com mudança de fazer acontecer. Jesus disse, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, mas o que eu passo o dia inteiro falando mal dos outros, né? Jogando a maledicência, aí chega de dormir, eu vou fazer a prece na esperança de que as minhas faltas sejam corrigidas. Se não mudar minha conduta, não vai adiantar nada. Jesus não, através dos milagres, entre aspas, que na verdade não tinha milagre nenhum, ele sabia o que fazer, a manipulação do que? Dos fluidos, né? Através do seu magnetismo supremo, ele falava, vá e não bebes mais, para que coisa pior não te aconteça. E às vezes as pessoas se preocupam muito com isso. Como nós temos os papadores de hóstias, nós temos também os papadores de passe. E vem para tomar passe. Aí você convida, vamos ouvir a lição? Não tenho tempo, quero só o passe. A gente chega na hora do passe. É papador de passe.
Tem efeito? Tem. Mas é efeito efêmero. É uma coisa que vai sarar ali, em alguns momentos ele vai receber, porque dependendo da crença dele, da receptividade dele, ele vai receber a bênção ali, a cura, o que for, a energia. Mas se sair dali, ele já não mudar a conduta, se ele continuar com as mesmas más tendências, não adianta. Jesus falou, vai cuidar para que não aconteça coisa pior. E em cada dez que Jesus curava, quantos que voltavam? Quantos que ficavam com ele? Poucos. Não é não? Importante te lembrar. E podemos também fazer caridade fora da peça. Nós escutamos muito isso, né? Ah, não, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso, eu não posso participar de cada coisa daquilo, eu não sei fazer isso, eu sou meio tímido e tal, O que você vai fazer? Ah, eu posso fazer prece para os outros. Ótimo. Bom demais. Então, todo mundo tem condição de praticar caridade. Todos nós. Se não com o outro, consigo mesmo e com o irmão mais próximo. Eu falo irmão mais próximo, aquele próximo mesmo. É o que está dentro da nossa casa. Que é o maior, a família é o maior instrumento que Deus nos dá para a nossa evolução. Não é isso? Porque amigo, colega, quando te enche o saco, o que você faz com o sujeito? Você fulano, dá um no cara. Né? Agora a família não tem jeito. Deixa a porta todo mundo junto. Sobra é sobra o resto da vida, nem que você manda um monte de mulher, sobra. Não, graças a Deus tem mais sobra aí, depois. Né? Só um exemplo, você vê que não tem jeito. Família é o maior instrumento que Deus nos deu para a gente testar paciência, resignação, né? Aprender a escutar, Aprender a falar, né? Aprender a amar incondicionalmente, que às vezes nós temos assim, né? A gente não sabe porquê, mas eu tenho uma ojeriza, tenho uma antipatia terrível, né? Com pai, com mãe, com irmão, ou seja, gente que não consigo nem olhar para o meu irmão, eu tenho um problema sério com ele. Aí, graças a Deus, que a doutrina espírita nos esclarece. É isso que é fantástico, não é mesmo? Nos dá a entender o motivo. Não muda a natureza das provas, engana-se que quanto mais rezar, mais isento das provas eu vou ser. Senão eu vou passar o dia inteiro rezando. E eu não vou trabalhar. O importante é a resignação, e nem sempre o que pedimos é porque merecemos e precisamos. Deus, tem um ditado que fala que Deus abre, fecha a porta e abre janelas. É por aí. Será que a gente realmente está pedindo aquilo que realmente nós precisamos? E aquilo que nós estamos pedindo não vai ser um motivo para que a gente caia ainda mais, atrase a nossa evolução? Não, temos que pensar. E tudo acontece dentro dos desígnios do Pai. É atendida mais vezes que supomos, engana-se quem acha que eu não estou sendo atendido, não adianta eu fazer minha prece, não adianta eu orar, ah, coitadinho de mim, oh meu Deus, ninguém me ajuda, ah, por que comigo? Isso aí, pensamento vibratório, né? Em relação aos desencarnados, não muda os desígnios de Deus, mas alivia e conforta. Até na quarta-feira citei o caso de André Luiz, naquele filme, Nosso Lar, onde quem orou por ele foi quem? Uma pessoa com a qual ele nem estava lembrando mais. E que muitas vezes ele que subjugou. Né? Senhora humilde queria fazer a consulta e passou de novo. Oh meu Deus do céu! Você está entendendo? Olha como é que as coisas funcionam, né? Olha como é que as coisas aparecem na vida da gente de uma forma assim que a gente acha que é uma coisa, na verdade é outra. É a única que ele lembrou dele. Nem a família lembrou. Ela chegou com um bálsamo para ele. Exatamente. Mas não muda, né? Tudo que ele teve que passar, ele passou. Até para aprendizado. Promove a boa manutenção da nossa alma, que é importante, nós temos que fazer a asepsia da nossa alma, da nossa mente, todos os dias, serão todo momento. Igual o quintal da nossa casa, deixa aqui sem vazio para você ver o mês que acontece.
Não tem protetor, doutor Bezerra tem direito. Né? Os mentores da casa vão nos ajudar a asepsia mental. Né? Agora, o físico, aí, gente, é com nós mesmos, tem jeito não. Beleza? Pega a vassoura no canto de chão. Não tem jeito. E tem serviço para todo mundo. Tem serviço. Tem ou não tem? Está fechando? Que como tem? Está fechando, né? Quem quiser mais. O interpretador está fechando. Está fechando? Ah, tô, tem. Pois é. Então, vou trazer a carteira que assina na hora. Carteira que assina na hora. Na hora, E na hora. sobra serviço, sobra emprego. E sobre emprego. E é bom demais que ganha o quê, gente? Bônus hora. Não é bom? Bônus hora? Gente, é perfeitamente normal. Isso é da lei. É tanto que a gente recebe. Exatamente. A minha maior preocupação é chegar lá. O pessoal fala lá em cima, né? Não é em cima, né? É em cima. Por quê? É em cima, embaixo, não tem isso não. Chegando no mundo espiritual, o sujeito está na porta. E aí, chegou, beleza? Nome, Maurício Souza. Beleza, tá? Abra a mala. Aí eu abro a mala. Nada, né? E aí? 70 anos, 50 anos lá embaixo. Você não trouxe nada, não? Pô, rapaz, disse com boa vontade. Não era isso. Vontade mesmo mal. Não era isso que você programou. Traz o arquivo lá, entra lá no computador. Ah, você programou fazer isso, isso, isso. Cara, você não fez nada. Você tinha programado. Você tem que voltar. Ah, então deixa eu voltar então. Ah, é? Você quer voltar? Entra na fila. Aí você olha assim, tem um filão lá, assim, de mais de 1000 quilômetros de fila, querendo vir, porque no momento preciso que nós estamos, tem outros milhões de espíritos precisando encarnar. Porque agora é a hora da separação do joio do trigo. É o momento da repescagem. Diz aí no futebol, não diz isso? É a repescagem. Porque não tem Simão nosso doido, e uns já não reencarnam mais, já teve a chance. Agora, outros querem ter a chance, né? Porque está sabendo o que vai acontecer. Então, não, deixa eu ir, não, espera um pouquinho, entra na fila lá que vai chegar a sua vez. Não tem fórmulas para a prece, o essencial é orar bem e não muito. É melhor, aqui é uma das questões que a qualidade é importante e não quantidade, né? Orar por nós, parentes, amigos, inimigos, é fácil, né, gente? Fácil demais, né? Não? Orar por os inimigos esquecidos. Faz a gente pensar um pouco. Mas dentro desse inimigo aí, tem hora que o mais difícil é nós mesmos, né? Somos o nosso maior inimigo. Exatamente, irmão. Você falou bem. Que não oramos nem por nós. Porque às vezes, o maior problema é que às vezes muita gente, a gente não se perdoa e fica carregando aquela marmota daquele, né? Aquela corrente. Às vezes o inimigo não está nem lembrando da gente. Ele já perdoou, ele já esqueceu, ele já blindou. A gente todos obsidiamos. Mas nós não, nós ficamos carregando aquele. Né? Naquele livro Terapêutico do Perdão do Aloysio, fantástico. Quem não leu, vale ler. Né? Às vezes a gente fica procurando, né, obras, né, distantes e tal. Nós temos que mudar um pouco o conceito. Eu acho que pratas da casa, e aqui no caso, pratas do nosso município, também tem muito que nos ensinar. Fantástico aquele livro, recomendo ver. Perdão do passado. Terapia do Perdão é o nome do livro, mas dentro do livro tem. Você chegou a ler? Estou lendo. Fantástico. Maravilhoso. Tem um capítulo lá que fala sobre. Maravilhoso. Não, nem vou falar não, porque realmente é fantástico, fantástico. Vale a pena ler. E doar os outros. Leia, aprenda, passa para frente. Eu faço assim. Aquele livro que eu gosto tem demais, eu não guardo não. Eu pego e dou dos outros. E falo para o jeito, ó, se serviu para você, leia e passe para outra pessoa. Se não serviu, passe do mesmo jeito. Não engavete, por favor. Porque alguém vai chegar que vai precisar daquilo. Aí Chico falou, em qualquer lugar, desde que venha do coração, eu posso estar na Avenida Paulista, em São Paulo, e fazer minha prece. Opera a verdadeira transfusão de plasma no espiritual, no levantamento das nossas energias.
um poderoso suplemento vitamínico, repondo nossas energias, e quem ora é mais forte, sábio, está mais perto de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecendo a minha verdade, o meu eu interior, e a verdade de Deus, dentro daquilo que a gente pode suportar, como eu falei no início, ninguém se busca. Reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Trecho do livro No Mundo Maior, capítulo 1, página 21, é o momento em que André Luiz se preparava, juntando com todos os espíritos que estavam ali, se preparando para uma missão no umbral, e uma coisa que eu achei fantástico: todas as religiões, espíritos encarnados que estavam no momento de desdobramento, que estavam no mundo espiritual, ouvindo os ensinamentos, se preparando para o trabalho lá, porque quem acha que vai desencarnar e ficar à toa está enganado, porque lá trabalha mais. Jesus disse: até hoje o meu pai trabalha, E o pai. não é mesmo? Então, se Jesus trabalha, que é o espírito mais que puro, é o espírito da classe crística, trabalha, eu vou querer desencarnar e ficar à direita de Deus na paz eterna? Não tem isso? Você escuta isso? Ficar à direita de Deus. Mas não dá para tirar uma folgazinha? Dá, perfeitamente, como aqui também. Mas aí o que acontece? O que vai acontecer? Se eu ficar na folga eterna, eu vou evoluir? Não. Eu vou desaprender o que aprendi? Eu vou voltar atrás? Não. Eu vou estacionar. E de repente você vê os nossos irmãos, é igual, gente, é igual quando nós éramos pequenos lá na faculdade. Não, eu falo quando nós éramos no ginásio, nem sei o que é isso hoje, se é fundamental, ginásio. Quem é professor pode me ensinar a auxiliar. Né? A gente, eu nunca tomei bomba não, mas eu vejo, né, aqueles meninos repetindo, os meninos tudo indo embora na frente e a gente fica para trás. Terrível, é a mesma coisa. Pensar. Maurício, Oi? ele falou em descansar, mas acho que agora seria o pior momento para tirar férias agora. Nós estamos na época da transição. Exatamente. E quem estacionar, de repente, vai ficar aqui estacionado, né? Vai com de regeneração. Perfeito, gente. E isso que o Haroldo falou, tem uma fala do Haroldo, tem uma fala do Haroldo Dias, ele fez as contas lá, não sei se vocês viram isso, fez as contas, dividiu, multiplicou e tal, 9 para lá, divide, tal, 2057. Agora, é a data, digamos assim, que não vai haver, não se engane, não vai haver, 2057 virou, não. Porque a transformação é lenta, a natureza não dá salto, ela vem de dentro de cada um de nós. Já está acontecendo. Mas já está acontecendo. Agora, nesse momento, ele falou, gente, nesse momento agora dá tempo ainda. É só se você se reformar e pegar a enxada. É a repescagem mesmo. Dá tempo. Então vamos trabalhar. Até falou assim, não, vamos desligar isso aqui, vamos trabalhar, porque eu já estou falando demais. Vambora. Joana de Anjos diz que a gente arregaçar as mãos e botar a mão na chagoura. Exatamente. Então aqui um exemplo da questão da prece, né? O irmão, eu não falo nunca irmão infeliz, né? O irmão infeliz momentaneamente. Por quê? Eu não sei, você não percebe o que ele está falando aqui, mas pela, né? Você vê que O semblante, né? A questão, né, da impureza aqui, dos pensamentos, né, dos fluidos, né? E quando eleva-se o pensamento, provavelmente um irmão que vem estudar, o que acontece? Tem o vibratório, não tem jeito. É mesmo? Isso aqui é fato, viu? Fato. Acontece. Muito mais do que a gente imagina. E a gente pode perceber isso. Percebe? Opa, que isso? E não só de desencarnado, hein? Né? E às vezes a gente tem a ideia de que a gente tem mania de colocar a culpa nos outros, não é mesmo? Eu estou com encosto. Estou com encosto. O encosto é você mesmo, você que está encostado. Né?
outra semelhança. Bom, tudo bem aí? Podemos caminhar? Está chegando, faço essa parte aqui, acho que são só 423 slides. Oração do Pai Nosso. Não existe Jesus dizendo lá no Sermão da Montanha, certo? A passagem, como eu falei, é uma das passagens mais importantes de Jesus na Terra. E Gandhi, que era um hindu, que não era cristão, ele não tinha a visão de Jesus igual nós temos, falou: se perdesse todas as obras religiosas do mundo e restassem somente o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Agora, para Gandhi falar um negócio desse, tem que parar para pensar. Tirar o chapéu. Não existe uma forma para orar quando Deus, falar com Deus e quando orar. Entre no quarto e fecha a porta, não vamos ser igual os escribas, os doutores da lei da época, que ficavam nas esquinas, em cima de um altarzinho e orando, pregando a palavra, só para mostrar que eles sabiam das leis, e podiam saber mesmo. Não é mesmo? Paulo de Tarso, né? Que depois era Saulo, né? Depois virou Paulo. Ele era um exemplo. Defendia e até matava nas convicções dele do Antigo Testamento, das leis mosaicas e tudo mais. Não é mesmo? Não use vãs repetições, não fale muitas palavras, porque o Pai já sabe das suas necessidades antes mesmo de você pedir. Eu sou uma pessoa muito observadora. Quando eu vejo assim, quando tem jogo, eu presto muita atenção quando os jogadores se reúnem ali para fazer a oração do Pai Nosso. Vocês já perceberam como que eles fazem a oração? Não estou aqui cabendo crítica, pelo amor de Deus. É só uma observação que eu faço que eu faria diferente. Como que eles fazem a oração deles? Ali na preleção, no túnel, né? Na hora de subir para jogar. Eles se abraçam e começam a... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E vão lá, vão ganhar. Como se Deus fosse Vaticano, como se Deus fosse flamenguista. Não é mesmo? Aquela oração vai para algum lugar? Não seria diferente, cada um, o seu íntimo, a sua revolução momentânea ali, pedir a Deus que dê a ele oportunidade de ser fiel, oportunidade de ser equilibrado para não machucar o outro, oportunidade para conter os ímpetos de violência? Seria muito legal, não seria mesmo? Um pouco diferente, muito mais produtivo. Então, essa é uma coisa que a gente observa, que cabe, não, eu não faço crítica a ninguém, mas eu observo e fico pensando nessas coisas. Vamos estudar o texto, então, como se fosse realmente um texto literário, observando, né, a cada frase, as colocações, né, vamos fazer como fazia antigamente, análise sintática. Tinha um negócio desse, quando era 7ª série, tinha análise sintática. Né? Sujeito, oração coordenada, subordinada, predicado, tudo mais. Eu lembro direitinho na minha 7ª série. Era difícil. Eu aprendi que era um negócio não. Muita coisa que eu estudei para aprender. Eu acho o seguinte, a metodologia às vezes é um pouco complicada. Eu entendo história hoje, lendo a história que está lá na 7ª série, nos livros, eu começo a entender muito mais hoje. Eu acho que uma visão mais crítica, não é mesmo? Que você não tem responsabilidade de ter bandido aqui para fazer prova. Tirar a nota boa na prova. Outra visão. Outra visão, graças a Deus, né? Pai nosso que está, vamos ler então isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Pão Cada nosso de dia cada nos dai dia. hoje, Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nós os devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se você pegar a Bíblia lá do
né, da igreja, né, dos protestantes, né, você vê, tem algumas modificações, na igreja católica também aqui é ofensas, né? Os nossos, né? A dívidas ali é ofensas. Exatamente. Né? Então tem algumas. Mas não importa, porque a essência, né, a essência é a mesma. Né? E às vezes nós também espíritas, quando vai orar, acrescenta várias outras coisas. Demora o teu Pai Nosso muito bonito. Legal. Mas assim, então, como eu não quis puxar a sardinha para lá nenhum, eu peguei o texto básico que estava lá. Né? Pai Nosso, considerado pequeno resumo do Evangelho, se você for ler e interpretar mesmo cada palavra que está ali, você pode juntar todos os evangelhos, lá, todos os livros, todos os apóstolos, que está contido ali naquele pequeno texto da oração do Pai Nosso. Direto e denso em seu conteúdo, leve em suas palavras, nada de coisa difícil. Todo mundo tinha condição de entender, principalmente para aquele povo da época, que era um povo rude, não é mesmo? Um povo acostumado com as leis mosaicas, né? A pena de talião, olho por olho, dente por dente, que Moisés era obrigado a fazer para ficar jeito aquele povo não era fácil. E Jesus falava muito por parábolas, não é mesmo? Para ensinar. Divide-se em prefácio, petições e conclusão. Vamos ver aqui que esse pedaço aqui praticamente é 90%, né, das petições, né? E ainda temos o prefácio e a conclusão. Então, Pai Nosso, prefácio, Pai Nosso que estás no céu, vamos ver qual é a identificação que eu dou. Eu tive a oportunidade de compilar para trazer. É lógico que cada um de vocês, né, terá a oportunidade de, não acho que podia acrescentar aqui um tópico aqui que vai incrementar ainda mais. Pai Nosso que está no céu, Deus, que seria o nosso Pai, causa primária de todas as coisas, como diz lá no livro, né, dos Espíritos, está no universo em toda parte, e no fim de tudo entenderemos Deus. Talvez aqui é o tópico mais interessante que eu vejo. Entender Deus. Eu tenho a certeza que eu nunca vou ver Deus, eu vou entender Deus. Eu acho que é mais interessante entender Deus. Aceitamos sua bondade, sabedoria e justiça, somos todos irmãos, porque aqui, ó, olha como é que é o texto, ele é, como diz o outro, ele dá umas pegadinhas, né? Pai Nosso, eu falo Pai Nosso, eu sou o quê? Irmão. Aqui não está falando Pai meu Pai, Pai nosso irmão. Olha como é que é profundo isso. Temos o quê? Um vínculo. Esse próximo é próximo, é aquele próximo lá do outro lado do oceano, é o próximo que mora em outra galáxia. É o próximo que faz mal, que rouba, que mata. Exatamente. Né? É o próximo que mora no Sol, que mora em Marte, em Júpiter, na constelação de Cocheiro, onde está a nossa pátria anterior, Capela, né? Então nós temos que abrir a mente. Né? Não só o próximo aqui de Guarapari. Santificado seja o vosso nome, que nome seria esse? Aí vem, né? Deus, Jeová, Alá, Tupã, Javé. Santificar a sua ideia, santificado seja o nome, que o nome eu vou santificar, nome não, eu vou santificar a ideia, a essência. Colocá-la, mente e coração. Porque se eu ler somente ali, não santificar e não colocar nossas mentes e corações, nada feito. Perdendo tempo. Reconhecer que Ele está em tudo e em todos. Aqui entra o nosso irmão muçulmano, o nosso irmão cristão, o nosso irmão hindu, pagão, ateu, é ateu momentaneamente, na opinião dele. Já fala, tem uma frase de Chico que fala assim, a mulher perguntando para ele, perguntando para ele assim, é melhor ser espírita ou ser católico? Ele fala assim, não, é melhor você ser um bom católico do que um bom espírita. Olha a profundidade da coisa, não é mesmo? E obedecer suas leis, né? Principalmente. Lei aqui, uma das leis, aí vem a lei de adoração, vem a lei de amor, e principalmente uma infalível, a lei de ação e reação. Vem a nós o que? O vosso reino. Que reino seria esse?
o reino espiritual, não é esse que estamos nele, com certeza. O objetivo de todos nós, como eu falei, é a perfeição. Nós não estamos aqui a passeio. A evolução é o único caminho, só caminhamos para frente, podemos estacionar, mas nunca voltar atrás, porque aquilo que nós adquirimos a gente não perde em termos de conhecimento. Leis divinas, conhecer, aceitar e aplicar. Grifei aqui, porque não adianta nada eu vir cá, fazer palestra, estudar, ler todas as obras, decorar as perguntas todas do livro do Espírito, se eu não... Às vezes é melhor você aplicar, sem conhecer. Você aplicar a caridade, aplicar o amor. Acabou. Jesus disse, né? Resumiu praticamente os 10 mandamentos em 2, né? Amar a Deus e... Esquece as tábuas. É fácil demais, não é não? Não mata, não rouba, não mente. É. Se eu amar o próximo, eu vou rapar, não vou cometer adultério. Olha como é que Jesus é inteligente. Aí o povo, não tá fácil, Jesus, não, graças a Deus, Jesus veio e falou que eu não preciso seguir os 10, só 2 agora, ficou fácil demais. Amar a Deus e ao próximo. Aí, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí tudo bem, seja feita a vossa vontade. Tem a primeira parte, que é aceitação passiva, né? Seja feita a vossa vontade. Eu estou falando para Deus que Ele está no comando. Paciência e tolerância. Aceitação ativa, ação e perseverança. Agora, tudo resume aqui, né? No trabalho. Convence. Exemplo arrasta. Nada de aceitação passiva. Ah, não gosto. Ah, não, Deus fez assim. A família está lá no desespero danado, aquela confusão, não tem nem o que comer. Ah, não, mas gente, para que tanto filho? Ah, não, Deus mandou. Né? Nós vemos muito isso aí, né? Por que tanto filho assim passando fome? Ah, porque Deus mandou, não tem. Aquele que faz o que pode é garantir o salário da paz. André Luiz nos falou isso aí. Assim na terra como no céu, a segunda parte diz o seguinte: que plano material e plano espiritual, macro e microcosmo, às vezes a gente fica preocupado, né, em conhecer outros mundos, mandar o homem à lua, que é importantíssimo, não se discute isso, mas a gente deixa de analisar o macrocosmo, que é nós mesmos. Olhe para dentro do nosso corpo humano, olha que maravilha. Quer ver a existência de Deus? Olhe para si mesmo, o corpo humano, como ele reage, como que nossas células se dividem, como nossas células se combatem, né? A doença. Impressionante, muito interessante. E plano material, macro e microcosmo, há muitas moradas na casa do meu pai. Acreditarmos que só existe a nossa morada aqui na terra é de uma infantilidade ainda que merece ainda ser cuidado, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a quarta petição, né? Já é a quarta petição. Pão material, importantíssimo, alimento necessário à nossa existência. Trabalho honesto e digno. Pão espiritual, fome de viver, aprender e evoluir. É isso que nós estamos fazendo aqui neste momento. Aprendendo, né? Discutindo, trocando ideia, mudando os nossos conceitos, colocando outros conceitos, ensinando. E nos dá hoje uma coisa muito interessante, porque de forma fraterna, né? Porque senão ele teria nos ensinado a me dar hoje, né? Me dar para eu, só para mim mesmo, mas ninguém, né? E hoje, que amanhã pode ser que nós não estamos aqui. Não é mesmo? Pode ser bom chegar em cima, chama, bora, acabou. Espera mais um pouquinho, não, está na hora, vamos embora logo. Né? Porque senão o homem é tão danado, o que ele faria? Senhor, Pai nosso, né? De cada dia, nos dê durante uma semana, já pedia já 15 dias já para ganhar uma folga, né? Já pedia, não dá mais um mês aí de pão, para não ter que preocupar, eu não tenho que rezar todo dia, tem que ser hoje, que amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Perdoar as nossas dívidas, a primeira parte, muito interessante. Que dívidas são essas? Deus
maltrata alguém? Injusto? Não. As leis divinas. Porque é da nossa natureza cometer erros, né? Por enquanto. Chegaremos a algum momento que nossos erros diminuirão. E procurar não conhecer, repetir esses erros, né? Com esse reconhecimento e autocrítica, reforma íntima, entendimento, olhar para dentro de nós, nos conhecermos, conhece a ti mesmo, uma das orientações da espiritualidade. Assim como perdoamos. Talvez de todo o texto é a frase que eu mais tenho medo dela, é essa aqui. Medo assim, receio, né? Porque aqui eu dou um cheque em branco para Deus. Você me perdoa se eu perdoar o próximo. Aqui não está falando assim como perdoamos. Nós damos a garantia, alienamos numa condição. E muitas vezes a gente vai deitar, vai fazer nossa prece com ressentimento, né? Desejando o mal ao outro. Não é mesmo? Seria até interessante, naquele dia que a gente estiver assim, a gente pôr essa parte, passa para a oração, para a frase seguinte, né? Desejo e disposição sincera de perdoar. Aí vem aquilo que Jesus nos disse, né? A questão do perdão, atire a primeira pedra, o cisco no olho do irmão e a trave no nosso, julgar e ser julgado. Tudo isso para a gente pensar, quando a gente chega nessa parte aqui, né? Não deixeis cair a tentação, a primeira parte diz o seguinte, tentação que é essa? É o desejo de resistir da nossa condição humana, né? Eu coloquei ali, né, os 7 pecados capitais, preguiça, luxúria, avareza, ira, inveja, mas eu nunca faço isso. Eu nunca passo por isso. Aí eu falo assim, gente, tem hora que nós passamos por todas essas no mesmo tempo, na mesma hora. Não é um dia que você está, né, comete o pecado da gula, não. E quando eu vou na casa da minha mãe, que ela faz tem gostoso, aí eu cometo o pecado da gula mesmo. Né? Ela faz tudo que eu gosto de comer. E como tanto, como fica até empazinado. Entendeu? Né? Casa de mãe para empazinar. Exatamente. Ah, eu passei agora 40 dias na casa de mãe e sogra. Eu engordei 3 quilos. Né? Então, e às vezes eu falo que a gente fala isso aqui tudo ao mesmo tempo, né? Preguiça. Principalmente depois que você comete. Olha como é que a coisa é interligada. Tá? Vamos fazer um raciocínio. Se você comete o pecado da gula, você come muito. Não come? Vai te dar preguiça. Aí o sujeito vai te encher o seu saco, você está lá deitado no sofá, o sujeito falou, levanta, não sei o que eu quero sentar, vai te dar ira. Está vendo como é que as coisas vão interligando? Então às vezes você faz todos esses no mesmo dia, no mesmo momento. Então domingo aí, cuidado, hein? Força para resistir, livre-arbítrio não é intervenção divina, mas que, gente, uma coisa que eu fico fantástica da doutrina espírita, chama-se fé raciocinada e livre-arbítrio. Isso para mim é fantástico. Eu respondo por aquilo que eu faço, a mim e aos outros. E a fé raciocinada. Aqui entra mérito e karma, né? Karma aqui é um termo hindu, né? Porque na verdade a gente pode substituir muito por ação e reação. Nos livrar do mal, segunda parte, o que seria o mal esse? O mal criado pelo próprio homem, nada de Deus. Deus não fez mal nenhum, não tem mal nenhum. O mal que ainda existe, a gente resiste. Existe ainda. Existe Nossa, e existe. livrar do mal, não é mesmo? Sofrendo a consequência dos nossos próprios erros, isso é muito claro. Lei de ação e reação, como eu falei, noutra aí nessa vida, porque é um ciclo, enganamos, eu estou sofrendo de coisa que eu fiz em outras vidas, estou pagando, estou resgatando, não, muita coisa que você está passando perrengue é dessa aqui mesmo. Nem marmote achar que é carregando cruz, que jogou pedra na cruz, não, você está jogando pedra na cruz é todo dia, é aqui nessa aqui mesmo. A cada um conforme as suas obras, é aquilo que nós comentamos há pouco. Não é? Assim seja, é a mesma coisa que amém em latim. Quando eu falo isso, a aceitação dos desígnios de Deus, mas nós temos que falar isso com muita sinceridade. Não adianta a gente, eu aceito falar de boca para fora, mas falar do coração, né? Aceito os desígnios do Pai, mas com desejo e esperança de sermos ouvidos.
Então, meus amigos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Está lá no Evangelho. Um parágrafo assim, fantástico, a gente merece nossa reflexão. Aí, o nosso irmão maior, né? Filhos, não vos esqueçais de orar. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual e que não a deixa sem resposta. Então cabe a nós procurar, né, as respostas que nos são chegadas. Eu falei com o Sampaio: Sampaio, se tiver oportunidade, traz um textozinho, um poema sobre o tema de hoje. Deu para fazer mesmo? Está na cabeça. Também, cara. Eu sou apaixonado com essa figura. E a próxima encarnação vem com a memória dele. Você estava cantando a prece do Pai Nosso, eu acabei, troquei a coisa para ser o Pai Nosso cada dia como no céu. Entendeu? Deu uma invertidazinha na coisa. Mas durante a palestra, então, eu esqueci que era 7h30. Já vim aqui na reunião 7h30, acabei esquecendo. Quando eu estava subindo, acho que é 7h30, começa, não deu outra, né? Mas lembrando de muitas palestras relacionadas com a ação da prece, do Evangelho e tudo mais, a gente vê sempre muito, né, os palestrantes falaram que pede. E eu não quis fazer uma prece pedindo. Quis fazer um poema agradecendo. Não é? E agradecimento a quem? A Jesus, que é, digamos, o nosso medianeiro, né, entre nós e Deus, que é o nosso Pai. Então, fiz um poema, né, baseado nesse agradecimento, dizendo assim: te agradecemos, Jesus, pelo suplício na cruz, nos dando lição tão bela. Fizestes da dor um templo. Agradecemos o exemplo pela humildade singela. Agradecemos-te a vida que nesta estrada sofrida nos permitistes passar, mas que possamos saber no caminho percorrer e nossa alma burilar. Agradecemos-te em prece pelo sol que nos aquece, pelo mal e pelo bem. Dá-nos resignação, que na dor e na aflição agradecemos também. Agradecemos-te, amigo, em nos dar na terra abrigo através do ambiente. E sempre fique conosco, permitindo sempre amor, caminhando com a nossa mente. Finalzinho, para encerrar, te agradecemos, Jesus, por tudo isso que nos tens dado, pela palestra que ouvimos aqui hoje, e para dizer também que é importante tudo isso que o nosso irmão fez esse relato, para que a gente não faça o que eu fiz, pão nosso cada dia como no céu. Entendeu? O pão nosso cada dia nos dá hoje, mas tem uns que falam hoje, amanhã e sempre. Não é isso? Muita luz e muita paz. O nosso irmão atrasou a vinda dele para Guarapari há alguns anos, tá? Com certeza. Meus irmãos, alguém gostaria de complementar alguma coisa? Um minutinho, quiser falar, complementar? Só lembrando aqui, né? Fazer uma contestação aqui. Pai Nosso não é uma oração, vocês concordam? O que seria? É um conjunto de orações. Eu contei ele no toque. Verdade. Você colocou ali, deu 11. Legal. Conjunto de orações. Por isso que é a oração mais completa que tem o Pai. Se você permitir, eu vou ter que incluir ali, se ele dá o jeito da orar, eu vou colocar. É um conjunto de orações, verdade. Obrigado, gente. A paz do Mestre seja com todos nós. Né? Obrigado. Muito obrigada.